Oi, gente, estamos aqui para mais um Vai à Viva, Cultura e Comportamento, para a Rádio Madalena. Estamos aqui eu, Fernanda Carlos Borges, da área da filosofia, a filosofia sem área, como eu falo. A Maria Cláudia Bonadio, que é historiadora da moda, e o Rui Filho, que é dramaturgo e editor da revista Antropositivo. Hoje a gente decidiu falar sobre um tema que é a questão da cafonice, do cafona. Não sei se vocês lembram, né? Estou falando para a audiência, que quando começou todo esse movimento neofascista no Brasil, uma das coisas que a gente dizia muito era que eles eram cafonas, né? É uma gente cafona. Então, por exemplo, quando atacaram o museu, a exposição queer, né, lá em Porto Alegre, ai, como eles são cafona. Quando eles atacaram o Wagner, nossa, como eles são cafonas. Enfim, várias manifestações que os neofascistas bolsonaristas tinham, e a gente chamava de uma gente cafona, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cafonice hoje. Aí, antes de falar sobre cafona, eu queria só deixar claro para a audiência que a palavra cafona, ela deriva do italiano, que significa pessoa rural, pessoa grossa, pessoa com pouca educação, pessoa que não foi urbanizada, né, que não passou pelo processo de educação urbana. Isso originalmente, né? Mas aqui no Brasil, Cláudia, aí você deve saber isso mais do que eu, a palavra cafona começou a circular nos meios de comunicação de massa por causa de um estilista, porque o Denner, ele pegou essa transição do Brasil urbano, né? Quando a indústria da moda começa a crescer, as pessoas começam a ter mais acesso à possibilidade de se vestir, de comprar roupas e tal nas cidades, e ele virou a voz que dizia que tal coisa era cafona e tal coisa não era cafona quando as mulheres começaram a ter acesso a diversificar mais o seu modo de se vestir. E na boca do Denner, quem era que se vestia de um modo cafona? Era a pessoa que queria parecer rica, parecer poderosa, que queria agregar ao seu corpo etiquetas ou excessos que mostrassem que aquela pessoa era rica. E quando a gente fala que essas pessoas são cafonas, a gente está dizendo isso, assim, por exemplo, eu digo isso, vai. Quando eu digo assim, a tal pessoa é cafona, assim, é uma classe média que está pensando que é poderosa e que põe lá champanhe na cadeira da praia na manifestação para Bolsonaro, e isso é super cafona, porque ela está se achando muito poderosa e ela não é, e ela exibe um poder que ela não tem de um modo cafona, porque ela... Enfim, isso só para abrir a conversa, só para abrir a conversa. E aí você criou um problema para mim, porque eu tenho uma pesquisa em andamento sobre o Denner, que é exatamente sobre as fotografias do próprio Denner, né? Como é que ele se projetava na imprensa. E o Denner, ele tem uma coisa interessante, acho que dá um pano para manga para a gente começar a conversa, né? Que ele é uma pessoa cuja origem todo mundo desconhece, ele inventa uma origem para ele, aparentemente, no livro dele, que ele lança em 72, chama Denner o Luxo, né? E ele próprio era um pouco cafona, para ser bem sincera. Por quê? Porque ele, na verdade, ele vai se projetando, ele começa a se projetar no final dos anos 50, início dos anos 60, como um costureiro de luxo. Ele é o costureiro da Maria Tereza Goulart. Ele foi importantíssimo para a Maria Tereza, na biografia dela que saiu no ano passado, né? Isso tá lá, você vê muitos relatos dela de como ele colaborou para inseri-la num jet set, para que ela soubesse se comportar, né? E ele acaba virando uma caricatura dele mesmo nos anos 70, quando ele já não tem mais as clientes que ele chama de mulher luxo, né? E ele vai entrando numa certa decadência. Então, assim, ele tem isso como estratégia, quando ele fala, né, de quem é cafona, não sei o quê, como uma estratégia para escolher clientes, mas, ao mesmo tempo, ele é o estilista que vai no programa do Flávio Cavalcante, que é jurado do Flávio Cavalcante. E lembrar também que, nos anos 70, a gente teve uma novela, né, que era O Cafona, estrelada pelo Francisco Coco, né, que era exatamente isso que você disse, né, um sujeito, na verdade, sem dinheiro, que de repente enriquece e que não tem modos, né, que não sabe se portar, né. Eu acho que inicialmente a gente tinha esse significado, né? Mas, contemporaneamente, eu acho que essa cafonice, ela mudou, né? Nada disso, né? O cara que vive na cidade e que realmente quer, talvez, aparecer, né?
E aí, quando eu vi a manchete, então, sapateiro de Sabrina Sato, não sei o quê, cria sapato para Bolsonaro, né? Mas, além do sapato em si, né, ser muito cafona, porque é um sapato cravejado de bala, né? Uma coisa realmente de gosto, de bico muito fino. Então, de gosto duvidoso. O Karl Lagerfeld fez em 2008, né, para a coleção de 2009, um sapato com um salto de revólver, que a Madonna usou. Então, assim, tem um outro contexto isso. Tem um contexto mesmo, né, de brincar, de colocar esse sapato revólver no pé de uma mulher poderosa, né, que é a Madonna, que quebra convenções, etc. e tal. É muito diferente do sapato cravejado de bala, que aparentemente é para a bancada da bala, né, para pessoas desse tipo, e que, curiosamente, de um cara que quer usar a bala para exato, de um cara que matar quer outras usar a bala, pessoas. que curiosamente desafia, né, o visual heteronormativo dominante que esses caras costumam realmente usar, né? Então, assim, esse sapato de bico muito fino, né, com enfeites, porque essas balas são enfeites nos sapatos, né? Tá muito mais para um sapato de lacinhos e salto alto lá do século XVII do que do sapato, né, que esses homens costumam usar no seu dia a dia. Então, é uma coisa bem curiosa, mas vou deixar vocês falarem um pouco, senão me empolgo nesse tema. Pensar no sapato que o Fernando Pires brilhantemente criou, quase como estabelecendo uma metáfora que podemos pisar em cima dos corpos mortos do Brasil. A gente também vai lembrar do quadro que o Moro ganhou com balas e escrevendo o nome dele, né? Há sempre um convite à destruição que se estabelece nessas imagens. Há uma violência, e aí é uma violência que é perigosa, porque a imagem ela estabelece intromissões no nosso imaginário, mesmo que a gente não queira. Aquilo que a gente começa a ver sistematicamente constrói para a gente um aspecto de aceitação. Um sapato cravejado de balas não tem outro interesse senão rir dos assassinados. Não mais do que isso. Isso é cafona. Um deboche, né? Na verdade, quando o Rui fala, né, dessa violência, que parece um deboche, né, eu acho que aí também entram duas coisas, né? Ontem, o presidente, né, o Bolsonaro, apareceu o presidente da Embratur tocando numa sanfona Ave Maria para, né, assim, em respeito, em memória às pessoas que morreram. Quando eu vi aquilo, num primeiro momento eu pensei assim, não, isso é uma paródia de Marcela Diné, só pode ser, né? Porque é tão, assim, surreal e cafona nesse sentido que você fala mesmo, pega a Ave Maria, transforma numa música de luto, pega uma coisa que é católica, acha que vale para todo o Brasil, né? Assim, enfim, eu achei aquilo também tão estranho, ao mesmo tempo tão violento, que pretendia ser uma homenagem com o Guedes do lado, mas parecia uma tiração de sarro, né? Parecia que ele estava tirando sarro das pessoas, falando, agora eu vou ser legal, vou tocar isso aqui. Eu fiquei sem entender. Não, e assim, os sanfoneiros, a arte da sanfona no Brasil é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho uma sanfona gaúcha, né? Eu sou gaúcha, que é uma coisa incrível, incrivelmente linda. A sanfona nordestina é uma coisa maravilhosa. Mas a cafonice destrói até a maravilha. A sanfona passou por uma estratégia de cafonice. Mas só antes da gente encerrar o tópico do Fernando Pires também, eu acho que não só o sapato, mas toda a atitude dele é de uma enorme cafonice, porque ele postou no Instagram uma fotografia com a máscara do Bolsonaro, dizendo o quê? Que a empregada foi fazer o almoço no domingo, né? No domingo. Então, é uma empregada trabalhando no domingo, então esse Brasil senhorial, né? Patriarcal, etc. E tal, entra aí dentro dessa história. Quer dizer, eu tenho uma empregada que trabalha no dia de folga, né? É uma coisa que de um rico que quer ostentar, né? Ou, enfim, uma coisa desse tipo.
Então, porque ele não come estrogonofe, né, sem champignon. Então, ele precisava sair para comprar e usar essa massa. Então, quer dizer, ele está querendo tornar público o fato de que a empregada dele trabalha no domingo, sim, né? Então, eu acho que isso é um outro sintoma, né? Não, então, então a cafonice é um comportamento, tem uma ética cafona se É expressando. isso que me incomodou na capa da Ilustrada. Porque quando a gente assume, sem nem perceber, essa ética cafona do ataque, da humilhação do outro, a gente está fazendo o jogo de um lado só. A gente não está dando um contraponto. Quer dizer, a Folha não pode, nessa altura dos acontecimentos, se render tão facilmente a uma jogada banal dessa. É perder a chance de construir para a gente o contraponto, a reviravolta, o reinventar da nossa imaginação e da nossa colocação sobre as coisas. Quer dizer, depois, e insiste, né? Porque continuam rodando as outras fotos dele em outras poses, sem camisa, sem isso aqui. Bom, se isso fosse um problema, a gente teria que fechar Ipanema. Só para complementar, eu acho que aí também tem uma outra questão, que é assim, a cafonice vende, né? Por um lado, ela pode vender. Então, esse procedimento, que foi um procedimento Notícias Populares, e em termos de pensando assim, via imprensa, quer dizer, como isso para a Folha, no fim das contas, foi ótimo. Por que foi ótimo? Porque gerou mais acesso, mais gente querendo saber, quer dizer, isso vende, porque as pessoas ficam interessadas. E a manchete, né, assim, desculpem, mas entendo todo o ponto de vista de vocês e concordo com o ponto de vista, mas eu achei a manchete sensacional, com cara de capa de Notícias Populares mesmo, quer dizer, né, o homem do presidente, ou todos os homens do presidente, uma coisa desse tipo que, né, forja essa brincadeira. Como se fosse, isso, aquela manchete que chama atenção, que vem de jornal. Então, nisso eles acertam. Se eles acertam para tornar a gente um país mais democrático, para fortalecer a esquerda, aí já é uma outra história. Mas enquanto jornalistas, eles acabaram, né, assim, com certeza deram uma bola dentro no sentido de tornar aquilo mais vendável, né, de chamar atenção para si. A gente diria que foi uma piada escrota, mas a gente riu. Né? Uma piada machista, uma piada meio tosca, mas a gente riu. Eu vi muitos amigos gays se manifestando na internet, extremamente ofendidos com o homem do presidente. Claro, mas essa é a questão cafona. É aí que é cafona, né? Porque é tosca. Pois é, só que é um perigo, né? Porque fortalece fortalece o entendimento das coisas, sabe? Eu tenho certeza que quando todo mundo se ofendeu com uma pseudo-aura homofóbica nessa frase, que era para atacá-lo, mas que atacou todo o resto, o Bolsonaro deve ter gargalhado no café da manhã. É isso que deve ter acontecido. Ele falou assim, oba, não fui eu que xinguei os gays agora, foi a Folha. Entende? E ele mesmo nem se manifestou sobre o assunto, ignorou a pauta. O Frias não falou absolutamente nada e a gente ficou se debatendo e se degladiando até que ponto a gente concordava ou não com aquilo. Quer dizer, a imprensa precisa entender que elas não podem pegar as pautas que a gente tem que são tão urgentes e banalizarem ao ponto delas se tornarem ridículas. Então, se existe uma ética, uma performance, existe um pensamento cafona, né? Então, por exemplo, e se esse pensamento é um pensamento tosco, no sentido de pouco reflexivo, pouco consciente, né, das coisas, mal informado, então, quando o Bolsonaro fala assim que o governo tem que governar para a maioria, se a maioria é cristã, todo mundo tem que ser cristão, a família é o que a maioria acha que é família, pai, mãe, filho, o resto não é família. Então, quando ele diz isso, é um pensamento cafona, né? Ele tem uma autoridade sustentada numa tosquice. Acham que eu posso dizer? Eu poderia dizer isso ou eu estou extrapolando? Eu não sei se isso é cafona, eu acho que isso é mais uma coisa excludente, né? Um pensamento tosco com toda certeza, porque é um pensamento muito limitado, né? Enfim, que não olha para o que
tá fora daquilo que você quer ver, né? Agora, dizer que é cafona, eu não sei se eu tenho condição de elaborar isso. Vamos ver se o Rui consegue. Eu penso só para ajudar o Rui. Quando eu digo que eu acho que é cafona, é porque está associado a poder, né? No caso do Bolsonaro, porque ele defendeu os empresários, ele é amigo do Trump. Então tem toda uma conexão assim de uma ostentação de poder com a tosquice que me faz pensar que isso é cafona. Quando a gente chega numa eleição como a que foi a passada, é interessante a gente pensar que a gente tem o país, e se discutiu muito isso, que o país estava dividido em dois lados. Mas se descobriu depois que o país está dividido em três partes. Os que concordavam com o projeto, os que rebatiam o projeto e os que não sabiam como se colocar a respeito do projeto. E tem uma proporção muito parecida nisso. Então, quem dominar a parte do meio, domina o discurso, domina a narrativa. Aí, a isso se tornar um processo cafona, eu acho que já é o segundo passo, é o além, é o como banalizar isso para que isso não seja percebido. Então, eu torno isso tão fútil, tão tosco, tão banal, tão idiota, a ponto de quem lida com isso em crise, em dúvida sobre suas próprias reflexões, não percebe que há nisso uma profundidade calculada de manipulação. Eu queria distinguir também na minha fala a diferença entre cafona e jeca. Ou então, como é que é aquele que usava a flor mesmo? Eu sempre esqueço. Falcão? O Falcão ele não é considerado cafona, ele é considerado brega. Então, acho que são coisas diferentes, né? Assim, né? O brega, o cafona e o jeca. Mazzaropi é o jeca, ele é assim, ele não é tosco, assim, ele é inteligente, mas ele não foi iniciado na performance das boas maneiras urbanas, mas ele é inteligente, né? Então ele é jeca, ele não é tosco no pensamento, ele só não tem um comportamento como se espera que se tenha dentro da educação urbana. O brega é extremamente emocional, né? Então toda aquela cor, todas aquelas flores, tudo aquilo é uma forma de mostrar um transbordamento de uma vida emocionada, né? De uma vida emocional. O cafona já é mais complicado, porque o cafona o cafona já tem essa implicação maior dele ser também impostor. Então, acho que o cafona tem se ele quer parecer o que ele não é, ele também força uma postura. Se ele força uma postura, ele, de alguma maneira, ele é um impostor, né? Tem essa coisa da impostura na cafonice. Então, mas aí eu vou trazer uma problematização aqui, que é o livro do Celso Favaretto sobre a Tropicália, que ele tem um capítulo que chama O Procedimento Cafona, né? Que é exatamente o que o Caetano, o Gil e todo esse pessoal que está envolvido com a Tropicália vai fazer é recuperar coisas que eram consideradas cafonas, né, pelas elites intelectuais brasileiras, né? Então vai recuperar lá, né, aquele cancioneiro mais popular e vai trazer, né, vai se apropriar disso, misturando com coisas mais contemporâneas, como a guitarra elétrica, a própria maneira de se apresentar, né, muitas vezes usando roupas muito coloridas, extrapolando, trazendo elementos contraculturais, sim, né, mas trazendo, né, como é que fala, também coisas que para uma visualidade elegante, né, do que era considerado elegante, aquilo aparecia como cafona, né? Então tem a coisa do Vicente Celestino, né, que eles recuperam canção do Vicente Celestino para o LP Tropicália, regravam de uma outra maneira, mas para dizer o quê? Que o cafona na nossa cultura popular também era importante. Então a gente tem que, né, pensar um pouco isso, quer dizer que talvez eu acho. Posso comentar? Não, você não terminou? Não, só concluindo que talvez o que a gente tenha contemporaneamente, né, é uma distorção do cafona, porque o cafona, como eu falei, quando o Denner desclassificava uma mulher como cafona, e quando o Denner é também um pouco ele cafona, né,
você não tem essas questões de uma falta de polidez no sentido de crueldade, porque o que a gente tem hoje é uma falta de polidez cruel, né? Que eu acho que é muito diferente de você dizer que alguém está mal vestido, de que essa música é cafona, né? Mas você desclassifica as pessoas de uma maneira muito cruel. Então, eu acho que tem uma outra questão aí, não sei se eu me fiz entender. Eu queria comentar duas coisas, talvez alimente ainda mais o problema que você trouxe, né? Uma delas é a questão da paródia. Quando você mostrou aquelas fotos do Denner, eu vejo aquilo mais como uma paródia. Ele está fazendo uma cena, ele está parodiando aquela situação. Tanto que as pessoas sabem que ele não é que ele vive bem assim, não é que ele come naqueles pratos de prata, na prataria, nos cristais todos os dias, não é que se ele está fazendo uma cena e que quando você olha, você tem vontade de rir, né? Não sei se a gente talvez não dê gargalhada, mas a gente emite um sorriso, porque tem um propósito, assim, de paródia naquela construção, pelo menos ao meu olhar. Não sei se era a intenção dele, mas a minha reação é como se ele tivesse feito aquilo parodiando aquele negócio, brincando com aquilo, né? Colocando aquilo dentro dessa perspectiva bem humorada. E no caso do uso desses elementos da cafonice, no tropicalismo, quando você desloca um objeto do seu ambiente naturalizado e coloca ele numa outra composição, estabelecendo novas relações, não é que você está recuperando o valor daquilo, você está colocando aquele objeto num outro fluxo de pensamento, favorecendo outras relações e olhando de outra perspectiva que, inclusive, desnaturaliza o valor daquilo, né? Põe a cultura diante dos olhos para ser pensada, porque não está naturalizada, brutalizada, né? Acho que são procedimentos diferentes, assim, que eu acho que pode ser. É que hoje eu estou um pouco revoltada com a cafonice, assim, desde da ascensão do neofascismo, dessa família Bolsonaro, que é extremamente cafona, né? Desde essas pessoas que sentaram na Paulista causando toda essa loucura com os taças de champanhe, camiseta verde e amarelo, e jogaram o Brasil nessa situação absurda, eu tô hoje muito pendente a não aceitar a cafonice, estou querendo bater na cafonice, né? Mas, de repente, num outro contexto, podia olhar com um pouquinho mais de compaixão por ela, né? Eu estou com muita raiva. Eu gosto muito de você ter trazido a Tropicália para o assunto, porque eu acho que a Tropicália reinicia todo um movimento de recuperação do popular que é muito instigante, que só foi percebido muito tempo depois, quando os próprios artistas, em boa parte do norte e nordeste brasileiro, criaram uma espécie de movimento inconsciente a favor do brega. Né? O brega como linguagem, de fato. Eles fundaram definitivamente o brega como linguagem e, a partir disso, cresceu e tomou o Brasil exponencialmente. Mas, se a gente pensar, isso existia no tropicalismo como uma concepção formal sobre a cultura, de que a cultura precisava abrigar, além daquilo que lhe era próprio, também tudo aquilo que lhe era excluído. Há um pouco nesse sentido também na semana de 22. Se a gente para e olha com outra lente na semana de 22, a gente também vai ver um pouco dessa mistura entre o jeca, o cafona, o brega, um excesso que se coloca proposital para chocar efetivamente e para romper padrões e tal. Então, talvez essa seja uma linguagem muito própria do Brasil. Essa confluência entre o que é brega, o que é jeca, o que é cafona, talvez seja o amálgama de boa parte do que a gente chama, erroneamente, de cultura popular, porque a gente chama de popular tudo aquilo que a gente não quer que seja elitizado e, portanto, não precisa ser respeitado, né? Porque cultura popular é outra coisa, não é isso. Mas, enfim, a gente padroniza os termos no Brasil de uma forma muito perigosa. E aí, pensar de que maneira a gente pode agora, no século XXI, revisitar esses preceitos, assumindo-os como preceitos, para reconfigurar a linguagem, é muito estimulante também. Porque eles estão fazendo o jeito deles, eles estão dando uma versão nesse uso, né? De forma fascista e com
um objetivo muito específico, mas é preciso que a gente saiba também ressignificar esses usos todos para construir a nossa contraposição pela linguagem. Estou lembrando aqui que a grande reviravolta de Caetano Veloso nos meios de comunicação, já que a gente está falando sobre isso, foi quando ele gravou a música do Peninha, que até então era brega, era cafona, era... Não era cafona, não era cafona, era meio brega. Mas não é cafona. Ai, ela gosta do Peninha, tá defendendo. Não, mas não é brega, pela conceituação, tá mais para brega do que para cafona. Esse é o ponto que eu quero chegar, Fernanda, que é quando ele sai desse ambiente que não agradava a elite cultural, para ir para o Caetano Veloso, que dá uma roupagem nova a ele e coloca uma identidade nova que soma a dele próprio. E aí ele se torna o grande acontecimento, ele leva o Caetano junto com isso, né? O Caetano, ele mesmo tem entrevistas em que ele fala, antes dele gravar Sozinho, que é a música do Peninha, ele nunca tinha vendido 1 milhão de discos. Então, o que era muito comum no Brasil, artistas venderem milhões de discos já, Caetano vendia 20 mil, 30 mil, de repente ele vende 1 milhão de discos por causa de uma música que não era tida como uma coisa cult, e de repente ele torna. Então, o que eu estou tentando construir aqui como pensamento é, talvez a sensação de brega, essa nuance entre brega, cafona, tem a ver também com a nossa relação emocional entre as coisas. Por isso que você reagiu como você reagiu. E eu tô emocionada. Mas assim, você vê, ó, é música sertaneja, sertanejo universitário, sertanejo muito emocionado. Eu não gosto, não curto, né? Embora eu goste bastante de música sertaneja por ser gaúcha, que tem muita música tradicionalista da terra, do gado e tal, que eu acho lindo, né? E gostava da... Gaúcho raiz, o sertanejo raiz. Eu acho bonito a sanfona nordestina, acho lindo de chorar, acho lindo. De Goiás, acho tudo lindo. Mas essa, super emocionada, assim, que chama universitário, sei lá qual é o nome, eu não gosto. Não gosto. Mas quando é que eu vejo a cafonice naquilo? É quando aquela simploreidade, existe essa palavra? Quando aquela simploreidade, existe isso? Quando aquela ultra simplicidade emocional é associada com fiquei muito rico, agora eu tenho a caminhonetona, agora eu apoio não sei o quê, agora eu vou cantar para o Bolsonaro, agora eu tenho um poder, porque, de novo, é uma junção entre emoções muito simplificadas, a vida emocional da gente é um pouquinho mais complexa do que aquilo, associadas a uma ideia também muito simplória de poder. Quando essas duas coisas juntam, eu falo cafona e perigoso. Porque se é muito emocional, né, associado a uma ideia muito simplória de poder, isso fica uma coisa perigosa. Né? E um tesão por esse poder pouco compreendido, muito ultra simplificado. Estou lembrando aqui um escritor inglês que chama Nick Hornby, que escreveu um livro adoro. atrás chamado Alta Fidelidade, foi o primeiro grande sucesso dele. É um escritor brilhante. Numa das primeiras entrevistas, logo que ele se tornou um fenômeno literário, ele explicava um pouco o argumento do livro dele, que é um cara que fica fazendo listas de música o tempo todo para cada situação, para cada pessoa que ele conhece e tudo mais. E ele dizia que o que incomodava ele profundamente era que as músicas românticas iriam destruir o ser humano. Porque a gente ficava tão limitados a um único sentimento, que é o sentimento da perda, do abandono. A gente rodava tão em círculo por causa dessas músicas que ele falava, me preocupa a gente ouvir isso 24 horas por dia. Porque são músicas que falam de fracasso, de perda, de abandono, de corno, de... Eu falei, se a gente não ouve uma poesia mais do Bob Dylan, essa foi a resposta que ele deu. Ele falou, porque a gente pode falar de tudo isso, mas pode falar como o Bob Dylan ou pode falar como um adolescente aprendendo a cantar música sertaneja.
Agora, mesmo o amar. adolescente sabe que os sentimentos são mais complexos do que aquilo, não é? Eu gosto inteiro ou desgosto inteiro, ou sofro inteiro e gozo inteiro. Nunca é assim, né? E então, agora você imagina esse sentimentalismo tosco associado a uma ideia de poder igualmente tosca, abusiva. Fica perigoso. Aí, que é a fala do ex-ministro Weintraub, né? Quer dizer, eu odeio essa coisa de povos indígenas, de povos não sei o quê, porque é o povo brasileiro, né? Então, volta para essa ideia de uma simplificação, né? Quer dizer, é uma simplificação. E aí é que está o perigo, porque você deixa de lado uma sociedade que é complexa, né? Que tem muitas nuances, para uma coisa que não vão pensar nisso, né? Isso aí não é para colocar agora, né? E outra coisa que é cafona, né, gente? Mentir o diploma, né? É o que Novo ministro. Meu, isso aí é o hábito, né? É o critério para ser ministro, mentir o diploma. Acho que para ser político, né? Porque a gente tem milhares já de histórias sobre isso, gente. Todo mundo comprou Harvard. Mas você percebe como isso é cafona? Pela concepção de cafona que a gente está falando aqui, isso é muito cafona, porque isso é agregar uma coisinha de poder, né? Harvard, USP, Europa, doutor, mestre. Agregar um valor que não existe, que não é seu, né? Que não lhe pertence, que E você acha que pode. E esse poder do diploma é concebido de uma maneira muito simplória também, muito simplificada. O que é? O luxo? É o diploma como luxo. Não é luxo, né? A cafonice um pouco aliada à ideia de uma vaidade, né? Que é um pouco distorcida, porque se você parar amanhã no Brás, em São Paulo, e falar eu tenho um diploma de Harvard, é capaz a pessoa estar correndo assim que está armado. Não tem nada você falar que você tem um diploma de Harvard no Brasil, a não ser para 5 pessoas, talvez. Então, é uma estupidez de uma vaidade burra, que isso sim é cafona. Isso é muito cafona. É a questão do luxo, né? Do brinco, do broche dourado, né? Cheio de... E do poder, né? Do anel de advogado. Mas um poderzinho, assim, um poder de parecer poderoso, né? Parecer poderoso e ficar ali naquela coisa impostora. Eu ia falar isso. No Brasil, ele é uma questão imperial, né? E era um título de hierarquia. Né? Você tem que me chamar de doutor. Eu sou muito mais acima do que você. Então, quer dizer, essas relações de poder, elas se dão também nessas não vou saber falar agora a palavra. Titularidades. Nessas titularidades forjadas quase que como um molde, um cabresto de comportamento, né? Eu sou doutor, você não. Por que você é doutor? Porque eu sou mais do que você. E basta nisso. Eu tenho muito receio assim quando eu vou no médico e normalmente eu chamo de senhor ou senhora. Eu não consigo falar doutor ou doutora, porque para mim realmente doutor é quem fez doutorado. Nós somos doutoras, Cláudia. Mas só para a gente encerrar, já que o tempo está acabando, a coisa mais cafona no Brasil, você sabe com quem você está falando? Exato. Né? Quer dizer, então, não é? Que é aquela coisa assim, foi mal atendido, mas você sabe com quem você está falando? Quer dizer, eu acho que isso, né, é a cafonice. Realmente, essa ideia de que você sabe com quem você está falando, você pode fazer tudo, que é um presidente que tem que receber multa para poder usar máscara em público, né? Porque ele acha que, né, o poder dele é tanto que ele está acima de tudo e ele não vai, né, obedecer, até que vem o governo federal de Brasília e fala, né, o governo estadual de Brasília e fala, olha, R$2.000 cada vez que o senhor aparecer em público sem máscara. Aí já pensa 2 vezes, né? E sabe com quem está falando no caso do Bolsonaro também, quando ele, depois que virou presidente, foi perseguir aquele fiscal do IBAMA, porque multou o Bolsonaro quando ele estava pescando numa área de preservação ambiental proibida, que não podia pescar lá. É muito cafona. Muito cafona. Um poderzinho, uma exibição de poder, assim, vazia. Nessas anedotas do cotidiano, estou me lembrando uma vez que estava com uns amigos e uma pessoa virou para outra e tinha um francês com a gente e subiu no tamanco
que também já é uma coisa bastante imperial, quem podia usar tamanco para não sujar os seus pés. Subiu no tamanco e falou assim, não, porque minha família está aqui no Brasil desde o século XVII. Todos nós nos calamos, e aí o francês falou, a minha existe desde o século III. Então tá bom, gente. Terminamos rindo, né? Mais uma edição É o que que a o gente Cafona termina merece, rindo. né? Riso. Hã? O Cafona merece isso, riso, que a gente se divirta um pouco. Agora a gente está tendo que se defender do Cafona, né? E ele estava também um pouco ressentido, porque a gente riu dele muito tempo, então agora ele está dizendo assim, você vai ver como meu poder é real mesmo, né? Não é só uma impostura, né? Enfim, gente, muito obrigada. Tá, jóia. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. até semana que vem. Beijos. Beijos.